Bom dia, aluninhos, tudo bem com vocês? Estamos aí na nossa, não, segunda não, terceira aula sobre a tal da importância ecológica e econômica de alguns organismos, né? Na aula de hoje iremos nos aprofundar na parte das algas, tá bom? Não sei se você sabe, mas a minha última aula, né, foi sobre a importância ecológica e econômica dos fungos, tá bom? Foi uma aula um pouco longa, tá? Porque eu coloquei os exercícios, falei um pouco mais mesmo, mas hoje a aula não vai ser tão longa assim, tá bom? A gente vai direto ao ponto, são só 3 slides, então tá bem de boa, tá bom? Já peguei o laser aqui, hoje não esqueci, então, né, vamos começar. Começando aí pela importância ecológica, como sempre, né? Falando do fitoplâncton. Que quando a gente fala de alga, a gente sempre vai falar de fitoplâncton, tá bom? O que é o fitoplâncton? É uma comunidade, ou seja, é um lugar que vive seres vivos de espécies diferentes, né? Mais de uma população de ser vivo diferente, tá bom? De seres fotossintetizantes da superfície do ambiente aquático. Quando a gente fala de superfície, tá? Não confunda. Não é tipo a superfície da água. Não, é bem na pedra, assim, na superfície do fundo, né? Do bentos que a gente fala. Do ambiente aquático. Eles são a base das cadeias alimentares aquáticas, né? Tanto que dá para fazer uma analogia com as plantas do ambiente terrestre, tá bom? Porque eles fazem fotossíntese, são a base, sabe? É mais ou menos aí a mesma função, né? Por assim dizer, na ecologia, tá? E agora sim, mais de biologia mesmo. O fitoplâncton são algas microscópicas e cianobactérias, que são bactérias que fazem fotossíntese também, tá bom? Esse fitoplâncton, né, como vocês estão vendo aqui alguns exemplos de uns organismos aí de fitoplâncton, são esses bichinhos aqui, tá bom? Eles servem de alimento para o zooplâncton, que no ciclo de energia sustenta diversos animais, né? Ou seja, a maioria, a imensa maioria mesmo, das cadeias alimentares do ambiente aquático é composta primeiramente na base de fitoplâncton, logo depois zooplâncton. Aí vai subindo com os outros animais, tipo aqui ó, peixe, molusco, crustáceo, tá bom? Como o fitoplâncton faz fotossíntese, é muito importante que a gente saiba que ela corresponde a mais de 50% da fotossíntese do planeta. Ou seja, quando você ouve de que a Amazônia, não sei, as florestas são o pulmão do mundo. Assim, não tá muito certo não, porque a gente o pulmão do mundo seria mesmo, né, que produz esse oxigênio seria mais o fitoplâncton, tá? Que eles correspondem a mais de 50%. As florestas são importantes? Sim, muito, mas o fitoplâncton assim tem mais, sabe? Faz mais fotossíntese no totalzão assim, tá bom? Contribuindo para grande parte do O2 atmosférico, né? Você vê que eu deixei o grande tudo em letra maiúscula por um motivo, né? Enfim, né? Aqui temos alguns organismos do fitoplâncton, como vocês já viram, né? E vamos para o próximo slide. Esse aqui tem muita informação, mas calma, a gente vai vendo elas um por um, tá bom? Começando falando sobre as zooxantelas, que são algas, tá bom? Que não tem como falar de algas sem falar das zooxantelas, que elas estão em todo lugar. No vestibular, principalmente, elas caem demais. São algas do tipo dinoflageladas, tá bom? Esses dois nomezinhos aqui, vocês muito provavelmente vão ouvir junto, tá bom? Então eu coloquei os dois aqui mesmo, tá bom? E essas zooxantelas, o que, que elas fazem, né? São algas de uma célula, tá bom? Elas são unicelulares. Elas vivem em endossimbiose. Vamos analisar a palavra. Endo, dentro, simbiose, simbiose, né? Uma relação mutualística em que um precisa do outro para viver, tá bom? Dentro do corpo de diversos animais marinhos. Ela é responsável pela variedade de cores em esponjas, anêmonas, corais, vermes e moluscos, como nesse molusco bivalve aqui, tá? Quem já vai ver com mais detalhe nessa fotinha aqui. E sobre essa relação mutualística, é, se, se ela faz simbiose e faz fotossíntese, o que, que você acha que vai acontecer? É lógico que ela vai dar a matéria orgânica da fotossíntese. É sempre assim, sempre assim. E em troca, né, recebem abrigo e moléculas do metabolismo do animal, como CO2 e compostos nitrogenados, tá bom? Essa questão aqui, eu não vou falar especificamente, porque a gente fala mais disso quando a gente fala de corais, né, de cnidários e tudo mais, né? Mas cai no negócio de aquele problema de branqueamento dos corais.
em que as zooxantelas morrem por causa do aquecimento global, e aí o coral fica branco, o coral morre porque não tem nutriente, sabe? Já caiu no Enem, né? Tem que saber disso, tá? Tanto que eu até coloquei essa foto aqui, ó, que eu acho que não é a primeira vez que eu coloco essa foto aqui nas aulas, acho que umas 3 vezes já. Uma foto muito boa, eu amo essa foto. Aí eu tinha que colocar essa aqui de novo, né? Eu tinha que ter colocado, né? E sobre as fotinhas aqui de baixo. Tá bem dificinho de ler, então eu vou ler pra você, tá bom? Essa foto aqui é a primeira aqui, ó. Coral de couro, uma espécie do gênero Sinularia sp, que vive em associação com os dinoflagelados endosimbiontes. Pelo amor de Deus, pode cair esse nome. Pode ter esse nome também, tá aqui, ó. Dinoflagelados, endossimbiose, tá bom? Saiba que são as zooxantelas. Aqui nós temos uma fotomicrografia das zooxantelas, que medem entre 6 e 12 picômetros de. Tem quase que é picômetro, né? De comprimento, enfim, né? Aqui os dinoflagelados endosimbiontes, né? Esses carinhas aqui, esses aqui, ó. Você vê que essa foto aqui também é bem parecida, então essas são as zooxantelas. E a última foto aqui, molusco bivalve gigante, do gênero Taridacna, que pode chegar a 1,40 m, nossa, cujas cores são determinadas principalmente pelos pigmentos dos dinoflagelados endosimbiontes. Nossa, pelo amor de Deus, né? Das zooxantelas, tá bom? Então, beleza. Tá? Zooxantelas, aprendeu, tem que saber, tá? Agora falando sobre um outro fenômeno que vale destacar, não sendo tipo de importância ecológica, mas um fenômeno que envolve as algas, que é bom você saber, não só para o vestibular, mas para sua vida mesmo, é sobre as marés vermelhas, né? Que tanto que a letra tá até menor, porque eu tive que teve que ser menor, né? O que acontece numa maré vermelha? Ai, que bonito mar vermelho, eu vou lá. Não, não vai. Não, não vai, pelo amor de Deus. É a reprodução descontrolada e acelerada de algas tóxicas. É tipo um câncer de algas na água, sabe? É um exemplo, tá? Exemplo bem clássico da palavra eutrofização. Quando você ouvirem falar de maré vermelha, essa palavra de eutrofização muito provavelmente vai estar junto, tá bom? Seja no vestibular ou não, tá? E o que é? É o despejo de nutrientes em excesso, tá bom? Em um ambiente aquático, tá? Faltou colocar aqui, mas vale citar que é em um ambiente aquático, né? No caso aqui, na água da praia. Pode ser de forma natural, mas é mais raro, né? Como a ressurgência de nutrientes de algas mais profundas, tá? Ou antrópica, ou seja, de ação humana. Como, por exemplo, é, o despejo de esgoto doméstico no mar ou a lixiviação de fertilizantes agrícolas. Beleza? Mas também o aumento da temperatura das águas, a variação de salinidade e de luminosidade no ambiente também pode interferir para acarretar nesse processo de maré vermelha, tá bom? E quando acontece, né, é preciso alertar a população local e interditar a área, precisa todo mundo sair dali, né? O consumo de peixes dessa área só pode ser liberado após a análise da água e dos animais filtradores da água, como, como bivalves e moluscos filtradores que concentram as toxinas. Beleza? Aqui vamos analisar essas fotinhas aqui. Essa aqui é uma maré vermelha que aconteceu em Shizuoka, lá no Japão. Essa aqui é uma eletrofotomicrografia de varredura do dinoflagelado tóxico. É Carenia brevis, que mede entre 20 picômetros e 40 picômetros de comprimento. Tá? Esse aqui é uma das células de alga que podem fazer é, acarretar na maré vermelha. E aqui na cena nós temos peixes mortos em uma praia de Fort Myers, nos Estados Unidos, após um evento de maré vermelha, né? Você vê que é tóxico o negócio, porque olha o que aconteceu aqui, Jesus amado. Tá? Agora, finalizando a importância ecológica e vamos para a importância econômica, né? E assim como os fungos, temos na alimentação. Algas são muito utilizadas na alimentação, principalmente aí no continente asiático, como a gente já sabe, né? Elas são utilizadas na alimentação porque são ricas em minerais, vitaminas, carboidratos e proteínas. E alguns exemplos bem legais é aqui, ó, a alga vermelha Porfira, né, o gênero é secada, é prensada e transformada em folhas de nori, utilizadas no preparo de pratos como o sushi, né, que é essa alga aqui, muito conhecida, muito famosa.
A minha irmã gosta de comer ela crua, só a alga mesmo. Ah, eu prefiro no sushi, falar bem a verdade. Sushi é uma delícia, nossa, eu amo sushi. Verdade. Aqui tem a alga vermelha que eu acabei de falar, né? E aqui embaixo também, ó, algumas algas pardas, né, que são dois tipos diferentes, tá bom? É, podem ser, são usadas como combo. Ah, tem esse acento aqui, mas o acento não existe, tá? Aqui é espécie sacarina japônica, mas sem o acento, tá? E no wakame, que é a alga da espécie Undaria pinnatifida. Aqui, essas duas algas que eu acabei de falar, tá bom? Bem legal aí. Agora, falando de outros usos legais das algas, nas suas paredes celulares, né, no caso as algas pardas, que nem essas duas aqui, elas têm os tão famosos alginatos, talvez você já tenha ouvido falar desse nome, que são usados como espessantes em produtos industrializados, como que sorvete, creme dental, cosméticos, sabão e tinta. Você vê que é bem diferente, né? Vai de sorvete até tinta. Então, né? Já nas paredes celulares das algas vermelhas, nós temos duas substâncias bem conhecidas e legais aí: o agar e a carregenina, utilizadas na indústria alimentícia para dar consistência a pudins, cremes, gelatinas e sorvetes, comida, eba. O agar também pode ser utilizado na produção de cápsulas de medicamentos. Sempre vai ter o medicamento, né? Nas três aulas de importância ecológica e econômica, que foi de bactéria, fungo e agora de alga, os três tiveram algum envolvimento com medicamento. Acho isso incrível. Cápsulas de medicamentos, na preparação de gel para experimentos e como meio de cultivo de micro-organismos, tá? Tipo esse aqui, ó. Placa de agar aqui, ó. Dessas plaquinhas, sabe? Plaquinha de Petri que fica geralmente uns fungos, assim, sabe? Essa aqui mesmo. E para finalizar, né, o diatomito. O que é o diatomito? É uma rocha sedimentar formada por frústulas, paredes celulares, tá? Eu também nunca tinha ouvido falar dessa palavra antes de ler meu livro aqui, mas são paredes celulares, tá? Como a gente tá falando de algas, são das algas, tá bom? Que se acumulam no fundo de lagos e oceanos, então, de algas, principalmente, por milhares de anos. Pode ser utilizado na produção de tijolos, abrasivos em polidores, filtros de água e como biopesticida natural. Sabe onde tem muito isso? Lá na região nordeste, né? Eles têm vários depósitos, essa rocha. Em locais onde ocorrem operações de mineração. Então, isso aqui eu tive que dar uma colinha mesmo. Aqui temos um curativo de alginato de cálcio, mais especificamente. Temos uma placa de agar, aqui com alguns negocinhos dentro. E um pedaço da rocha de diatomito que a gente viu agora, tá bom? Ufa, é isso, gente. Ah, que a linha curta, né? Poxa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Vou sentir saudade das aulinhas de importância econômica e ecológica. Se eu achar de mais algum outro ser vivo aqui, eu vou fazer a aulinha. Pode deixar que eu adoro falar sobre esses assuntos, tá bom? E é isso. Falou e até mais. Tchau, tchau.